Sejam bem-vindos todos que se unem a nós neste momento, nesse grupo de Conexão Bíblica. Damos continuidade aos nossos assuntos, e hoje, que são as parábolas do reino. Hoje está aí na tela, o tema nosso do dia de hoje, da noite de hoje, é Parábola do Servo Cruel. Bom, cada vez mais a gente se surpreende com essas parábolas, com aquilo que se pode extrair dela. E não só das parábolas, mas de toda a palavra de Deus. Por isso, antes de começarmos, uma palavrinha de estímulo a quem está ouvindo. É buscar uma leitura contínua da palavra de Deus. Isso eu acho que é o ensinamento mais importante, que é aquele que vai te colocar você pessoalmente diante de Deus. Isso a gente fala porque passou por isso, né? Por muito tempo eu li sequencialmente a Bíblia, até percorrer toda ela diversas vezes. Isso foi uma coisa que não é mérito meu, está no alcance de qualquer um, né? Mas que faz uma diferença enorme para hoje eu poder dizer assim, nossa, quando eu leio uma parábola dessa, vai surgindo pela ajuda, não minha, mas pela presença do Espírito Santo, muitas conclusões, muitas coisas que são respaldadas pelo todo, que é o Logos, que é a palavra como um todo, e que dão para nós razão para expor com convicção, né? A convicção é importante, mesmo que ela tenha que ser aprimorada, aperfeiçoada. E por isso é que a gente aconselha isso. Lembrando sempre, a palavra de Deus é coisa viva, ela mesmo declara isso, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de dois gumes, né? Está escrito. Então, essa palavra é que eu incentivo você a tomar a peito, e começar as leituras, né? Para que você possa caminhar por si mesmo, né? A gente traz aqui reflexões que ajudam, todas as pregações ajudam, né? Mas o importante é a gente tomar isso individualmente como uma atitude do dia a dia, né? Porque é alimento, né? É alimento vivo mesmo, que traz a vida eterna, né? Mas para tratarmos da parábola do servo cruel, hoje, vamos pedir àquele que é todo-poderoso para tornar essa nossa reflexão efetiva, tornar essa nossa reflexão útil para quem ouve e também para quem está apresentando, que ela possa fluir daqui de maneira adequada, porque nós temos falhas de todos os lados, mas o Espírito de Deus, junto com o Pai e com o Filho, eles são perfeitos. E Jesus providenciou isso por nós. Então, a Ele, o nosso louvor, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos a esse Espírito que conduza esta reunião. Esse Espírito de Deus que está em mim e está em tantos daqueles que ouvem e que formam um todo. E esse todo é o corpo de Cristo. E que é esse corpo que nós queremos edificar. E todos nós podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos dar início ao nosso assunto de hoje. Hoje é um assunto... O título de todos os capítulos da Bíblia não são bíblicos, eles foram colocados pela editora, que fez essa parábola é chamada Parábola do Servo Cruel. Mas tudo bem, o título sempre fala de alguma coisa que está contida no texto, né? O nosso assunto hoje está ligado à questão de perdão e à questão de arrependimento. Não está aí ainda na tela, mas perdão e arrependimento, né? Duas coisas meio complicadinhas, eu garanto para você, porque é comum nas reuniões, quando é feito presencialmente, esse tema encontrar um monte de obstáculos, porque a pessoa eventualmente já sofreu uma ofensa, tem casos que aconteceram que foram muito graves, né? E a gente precisa trazer luz a essa questão, precisa trazer porque ela é importantíssima. Nós vamos ver que o modo que Jesus espera de nós, o modo que Ele espera de nós,
ele precisa ser bem entendido. Precisa ser bem entendido por todos nós, porque é uma força muito grande para a gente ocupar um lugar, mais um passo dar, né, dar mais um passo para dentro da área que é de agrado do nosso Senhor. É aí que nós devemos estar. E é aí que é garantido para nós a vitória na busca do reino. Venha a nós o nosso reino, está lá, Jesus nos ensinou a pedir, né? E para essa caminhada, nós precisamos estar atentos às palavras de Deus, né? Então vamos falar hoje sobre essas coisas, perdão e arrependimento. Então aproveito, antes de começar, que aí na tela tem uma sequência de exemplos de ofensas, né? Que quem está escutando possa refletir um pouquinho. Que se você tem alguma coisa que aconteceu com você que pode ser enquadrado aí numa dessas ofensas, né? Porque o perdão está relacionado com... A questão do perdão está relacionado com ofensa, e ele acontece entre pessoas, né? Por exemplo, ofensas físicas são agressões de todo tipo, pode ter agressão até o limite, né? Um crime, um assassinato, né? Mas agressões são ofensas físicas. Ofensas morais já é um outro nível, né? É a maledicência, falar mal da pessoa, desprezar a pessoa, críticas, acusações, por aí afora, né? Então, questões que ofendem moralmente, né? Ofensas materiais, roubos, né? É o exemplo da parábola. Não é exemplo da parábola, não era um roubo propriamente dito, mas ele não tinha como pagar, né? Então, ofensas materiais, roubos, posse inadequada de bens, né? Depois, ofensas a direitos, né? De respeito a regras e normas da sociedade, direito de liberdade, direito de ir e vir, um monte de coisa, né? Bom, tudo isso são ofensas, né? Então, agora, voltando para aquela reflexão, se você que está ouvindo, se tem algum caso disso, então eu vou pedir para você pensar o seguinte: diante desse caso que você tem aí, você pode ter 3 situações, que eu vou falar, né? Primeira situação, você está extremamente disposto a perdoar essa ofensa. É uma situação. Segunda situação, você está disposto a perdoar esta ofensa desde que a pessoa se arrependa. É outra situação. Aquele autor da ofensa se arrependa, você está disposto a perdoar. Terceira posição, você não está disposto a perdoar. Tem casos assim, são frequentes, né? Tem muitos casos assim, não está. Pois bem, esses 3 casos, eu adianto para você, a palavra e nosso estudo da parábola do servo cruel vai deixar claro que a posição certa, e essa é a conclusão, esse é o sentido maior da parábola, é estar disposto a perdoar antes do arrependimento. Por enquanto fica aí essa questão, antes do arrependimento da pessoa, estar disposto a uma disposição de perdoar. Já adianto isso para que todos vão sendo impactados por essa situação e, ao mesmo tempo, a gente possa assimilar que é esse o propósito da palavra de Deus. Ela busca isso. Vamos dar as provas para isso, é claro, né? Seguindo. A parábola do servo cruel trata, então, dessa questão de arrependimento e perdão, né? Mas para tratar disso, ela começa com um conceito importante. A gente ouve falar muito o corpo de Cristo, mas ele não pensou, a maioria já pensou nisso, mas alguns, por exemplo, podem não ter ainda tomado a consciência. O que é esse negócio de corpo de Cristo, né? Eu até pus, está aí na tela destacado, uma nova sociedade, o corpo de Cristo. Vamos ler o que está na tela aí e tentando entender. Quando Jesus, o Filho unigênito, ele era unigênito, Filho único de Deus, veio ao mundo, ele deu origem a uma nova sociedade, está entre aspas, essa nova sociedade a gente imagina as coisas que tem aqui no mundo, né? Mas essa nova sociedade na verdade, a igreja.
Mas a igreja também não é uma visão bem como a gente entende, ela é aquele lugar que a gente vai para orar, para encontrar algumas pessoas, que a gente vê de vez em quando, né? Essa igreja e a sociedade que a gente conhece, nenhuma das duas representa bem o que é o corpo, né? Por quê? Porque o corpo de Cristo ele não está referenciado às instituições, igrejas, que tem várias denominações cristãs, tem vários tipos de modo de ir para a palavra de Deus, mas ele não, não se refere a isso, a essas instituições. Esse corpo de Cristo é um conjunto de pessoas renascidas em Cristo, renascidas nele, que creem em seu nome, creem no nome de Jesus, né? Uma verdadeira família de pequenos irmãos, como Jesus fala, esses meus pequeninos irmãos, pequenos mesmo, são pequenos, estamos querendo crescer, tá? A gente quer crescer, por isso que tem que estar olhando para essa palavra com atenção. Mas essa verdadeira família de pequenos irmãos que formam o corpo de Cristo, do qual Jesus deixou de ser o unigênito, o Filho unigênito de Deus, e passou a ser o primogênito de uma multidão de filhos gerados ao longo da história. Então, você começa a ver aí que existe algo sendo formado ao longo da história, desde a vinda de Cristo e até antes da vinda de Cristo, pela palavra, pela primeira aliança, o verbo já estava lá na primeira aliança, e ele é Jesus, né? Então, já estavam sendo gerados esses filhos, e esse corpo esse conjunto de seres, né, que vão passando ao longo da história, que formam o corpo de Cristo. Nós vamos aprender mais coisas sobre isso um pouquinho para frente. Pecado e perdão estabelecendo a consciência de corpo. Corpo é uma coisa que tem que estar lá funcionando bem, certo? Tem que estar lá sadia, né? Então tem que tem uma passagem que, assim, está antes da parábola, um pouquinho antes da parábola, né? Mateus 18, a parábola também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, né? Essa passagem está um pouquinho antes da parábola e era Jesus falando. E ele disse o seguinte: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Então, mandou você ir sozinho lá e falar para ele: ó, você está pisando na bola aqui, tá? Você fez isso, é certo, isso. Se ele te ouvir, ótimo, você ganhou o teu irmão, tá? Ele reconhecer o pecado, já guarda aí na caixinha que é importante. Reconhecer o pecado é arrepender-se, tá? O arrependimento é isso daí, começa com reconhecer o pecado. E depois se desenvolve na medida de não querer repetir aquilo. Mas, de qualquer forma, ele começa aí, reconhecer o pecado. Terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, se ele não der importância para o que você falou, toma contigo uma ou duas testemunhas. Isso é uma coisa importante dentro da Bíblia. Por quê? Porque no Velho Testamento, todo julgamento da lei era com base em 2 ou 3 testemunhas. E se você vai julgar alguém, precisa de alguém, ou pelo menos mais uma pessoa junto com você, ou 2 pessoas, né, que vão tomar posição e ajudar você a convencer o seu irmão de um erro. Isso está totalmente coerente com o modo de Deus de fazer valer a sua vontade, a justiça. A justiça é a vontade de Deus, né? Então, se está acontecendo uma injustiça, e eu quero mostrar que ela realmente é uma injustiça, vou precisar dessas 2 ou 3 testemunhas. E se só sou eu e aquele que está fazendo a ofensa, eu tenho que buscar, então, 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Até aí está entendido. Mas se ele se recusa a ouvir, dize-o à igreja. Né? Como é que eu vou fazer? O que é a igreja? É alguma autoridade da igreja, alguma autoridade que tenha um relacionamento com uma amplitude maior de membros da igreja. Essa autoridade vai ouvir as pessoas, vai ver o que você está falando, e aí, se eles chegarem à conclusão que realmente aquele teu irmão está cometendo um erro,
e ele não está se arrependendo, ele vai lá e vai expor isso com a ajuda de outros membros da igreja, vai falar com essa pessoa. Essa era a regra, tá? Que Jesus ensinou, é a regra que ele nos deu. Vai falar com essa pessoa. Agora, se esse se recusar a ouvir também a igreja, aí o que tem que fazer? Tem que dar um castigo nele, na sua? Não é nada disso. Seja ele para ti como um pagão, é Jesus falando, um publicano, que eram aquelas pessoas desonestas, né? Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será desligado no céu. Essa frase aí, não vamos julgar ela como algo que eu tenho poder. O que eu ligar sobre a terra será ligado no céu. O que eu desligar sobre a terra será desligado do céu. Não, ao contrário. Essa é uma palavra que tem que tomar um tremendo cuidado. Tremendo cuidado. Vocês notaram que aqui, em todo esse texto, há uma atitude de cuidado. Cuidado quando você vai tomar essas decisões. Faça isso com todo zelo, com toda atenção, porque você está fazendo algo que é o seguinte, chegar à conclusão que aquela pessoa não deve pertencer ao corpo. E realmente, se a pessoa estiver perseverando e não quer admitir um erro, e que está claro, que está mostrado por 2 ou 3 testemunhas e pela própria comunidade, então tem que ser desligado mesmo. Essa pessoa não faz parte do corpo. Ela poderia estar ali no meio, parecia que estava no corpo, mas não era do corpo. Ela deve estar desligada. Então, vimos aí esse cuidado. Por quê? Por que será que tem esse cuidado? Bom, primeiro vamos ver aqui o que nós destacamos aqui. A consequência para o caso do autor da ofensa não reconhecer o erro é o desligamento, separação. E como eu já tinha adiantado, não uma vingança, não um castigo, mas sim tratá-lo como um pagão. O que é isso? Não vai ter comunhão com ele, tá? Vai ser como uma pessoa que você vê na rua, não conhece, é isso aí, tá bom? Então, esse é a consequência se o autor da ofensa não está reconhecendo. Agora vem a questão seguinte, os que pertencem ao corpo de Cristo não podem, portanto, em função disso que nós já vimos, estar em desavenças. Isso é bem claro, isso é mostrado de uma maneira forte. Você vê como a Bíblia é um todo, por isso eu estou sempre estimulando você a olhar para ela com mais atenção, né? O corpo de Cristo não admite divisões. Tem um lugar que prova isso de uma maneira marcante. E está aí na tela esse lugar, né? Está no Evangelho de João, capítulo 19, começa lá no versículo 31, né? Foi quando Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado, ficou pendente na cruz até o entardecer e aconteceu o que nós vamos ler aí. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque era a preparação, e esse sábado era particularmente solene, aquele sábado em que Jesus morreu na cruz, né? E como a tradição, a lei judaica mandava que no sábado se parasse tudo, não podia ter essa condição que estava acontecendo. E foram lá e rogaram a Pilatos para que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. O que é esse negócio, quebrar as pernas? Quebrar as pernas é porque quem está preso na cruz está preso pelos braços, pelas mãos, né, os punhos, e pelos pés lá embaixo. Então ele tem esses 3 apoios, os 2 braços e os pés, né, embaixo. E ele está sustentado ali por esses pontos. Se quebrar as pernas, todo o peso fica suportado pelos braços e acaba sufocando a pessoa e ela morre, realmente mais rapidamente. Seria induzir mais rapidamente a morte da pessoa. Era uma maneira rude e terrível, né? Mas era o que se fazia se a pessoa estava prolongando muito o martírio lá na cruz e eles decidissem terminar com o problema, né? Então pediram para Pilatos que quebrasse as pernas para retirar os corpos e encerrar o assunto, tá? Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhes quebraram as pernas,
Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Foi como que uma medida de, né, segurança, tá? Está morto mesmo, mas de qualquer forma eu vou enfiar a lança pelo lado, atingiu o coração, né? E saiu sangue e água. Bom, acabou, ele morreu mesmo, né? O que foi testemunha desse fato, e adivinha quem foi testemunha desse fato? Quem estava lá na frente da cruz com Maria é João, né? João. Ele então escreve dele mesmo, que foi testemunha desse fato, o atesta, e seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade. Ele mesmo que escreveu essa frase. A fim de que creiais. Assim se cumpriu a Escritura. Olha que João deixou escrito para nós. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é uma figura que o corpo de Cristo não admite divisões. Não tem divisão. Então, se duas pessoas estão em divisão, ou as duas não pertencem ao corpo, ou uma delas tem algo que permite ela pertencer e a outra não, e portanto essa outra não está no corpo. Tá? Mas isso é o que nós vamos vendo ao desenvolver o assunto da parábola. Então estamos vendo aí que o corpo de Cristo não admite divisões. Por aí você já vê que muita gente que está na igreja, na verdade, está dividido lá dentro e portanto, um dos lados não está em Cristo, ou os dois, tá? Aí já começa a ficar pesado o nosso assunto aqui, né? Vamos para frente. União do corpo. O perdão mútuo. Isso é uma situação que deveria acontecer entre todos os cristãos que pertencem ao corpo de Cristo. E aí eu estou falando do corpo de Cristo mesmo, aqueles que creem nele e estão seguindo a Jesus de alguma forma, pela leitura da palavra, frequentando as reuniões, pela meditação, pela oração, tudo isso daí, né? Esse corpo, esse perdão mútuo, ele deve existir em função do mandamento. Jesus deixou um novo mandamento que substitui todos os mandamentos da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, né, da lei mosaica. Ele substituiu por esse que está aí na tela: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, ele estava falando aos filhos, aqueles que deveriam ter essa situação de amar-se uns aos outros como Jesus nos amou, tá? Então, essa é a ordem de união do corpo. Por isso que não podia quebrar os ossos de Jesus, porque não se divide isso, tá? A promessa para a condição dessa unidade está lá em Mateus 18 também, que é antes da parábola, tá? Digo-vos ainda, se dois de vós se unirem, agora ele falou não de divisão, da união, se unirem, então estão entrando no corpo, tá? Sobre a terra, para pedir seja o que for, ou conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3, novamente, a igreja mínima é pelo menos 2, tá? Um sozinho ainda não é igreja, né? Mas 2 ou 3 já é. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, e aí eu estou no meio dele. Onde 2 ou 3 estão reunidos. 2 de vós se unirem, tá? Então estamos vendo aí a importância da unidade no corpo, né? Então, aí tudo bem, até aí está legal a conversa. Aí veio Pedro, pensou lá na cabeça dele assim. Pedro sempre tinha algumas reflexões para trazer para Jesus, né? Mas peraí, ele tinha falado, ele está falando que a gente tem que estar unido e que nós devemos nos amar uns aos outros. Mas espera aí, se eu perdoo o meu irmão e depois ele peca de novo, eu perdoo o meu irmão e depois ele peca de novo, até quando, né? Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E ele já chutou alto, falou até 7 vezes, né? 7 é um número simbólico aí dentro da palavra, né? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que está por trás disso? Qualquer ofensa seguida de arrependimento do autor da ofensa implica necessariamente em perdão. Deve ser dado o perdão. Quantas vezes? 70 vezes 7.
Bom, mas vamos para a próxima tela para ver o que é isso. Por que 70 vezes 7? Aí entra a nossa parábola, pessoal. É aí que ela entra. Ela vai explicar o porquê. Tá? Está lá em Mateus 18, começa no versículo 23. Né? Então vamos entender o que é esse 70 vezes 7 aí. Por isso o reino dos céus, agora estou lendo a parábola, é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É um número absurdo, né? Esse número absurdo significa 350 toneladas de ouro. Né? Eita dívida grande, né? Mas é de propósito, viu? Está aí porque essa dívida é grande mesmo. Tá? Ela é grande e ela tem a ver com a gente. Tá? Bom, trouxeram um que devia 10.000 talentos de ouro. Como ele não tinha como pagar, não tinha jeito, não ia nunca conseguir pagar isso, é impossível. Seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, todos os seus bens para pagar a dívida. Não ia pagar, mas pelo menos ele ia sumir, né? Ia ficar escravo eternamente junto com toda a família. Esse servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. É lógico que o rei sabia que ele não ia pagar, mas ficou cheio de compaixão. O Senhor e o deixou ir embora e perdoou a dívida. Perdoou. Né? Teve compaixão, teve misericórdia dele. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, que é mais ou menos o salário de 3 meses. Lembrando que um denário era o salário de um dia de trabalho, então 100 denários, uns 100 dias, né? 3 meses mais ou menos. Encontrou esse companheiro que devia isso. Aí agarrou-o pela garganta e quase o estrangulou, porque ele julgava que aquilo era uma dívida com ele, uma dívida que ele tinha que pagar, né? Dizendo: paga o que me deves. A dívida é: você está me devendo, você tem que me pagar. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma comoção por aquilo, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Até que pagasse. Aí já tira uma lição aqui, hein? Quando a gente se recusa a perdoar, dependendo do caso, nós vamos explorar isso aí, dependendo do caso, se recusa a perdoar, as nossas dívidas passam a ser também tratadas na mesma medida e no mesmo, juízo. Tá? Então, até que pagasse a toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de nós, de vós, de todos nós, não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Estamos começando a entrar numa área delicada. Vamos ver aqui para frente. Voltando ao número, 70 vezes 7. Número 7 é o dia em que a criação ficou completa. Portanto, ele ganhou esse estigma aí de ser tudo que é completo. As 7 igrejas, tudo na Bíblia que vai referir a um conjunto completo está relacionado com o número 7. 70 vezes 7, aí eu que chutei um nome aí, completamente completo. Né? O que quer dizer isso? Agora vamos aprofundar um pouquinho. Define um estado permanente de alma, ou seja, define um estado interior do cristão que consiste em possuir a vontade de perdoar. Guarda, está até em maiúscula, isso aí precisa guardar. Precisa ter vontade de perdoar. É uma coisa para nós nos julgarmos. Lembra como começamos o nosso assunto hoje?
os três casos. Um tinha vontade de perdoar, o outro ia perdoar desde que o outro se arrependesse, já é um pouquinho melhor, e o outro não ia perdoar não, porque achou que a ofensa foi muito grave, né? Então, vontade de perdoar é a essência dessa parábola, é a essência, né? E é a própria definição de misericórdia, né? A vontade, por sinal, revelada por Deus. Deus quer que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que todos os homens sejam perdoados. Todos. É a vontade. Está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Eu não transcrevi o texto aqui, mas lá fica... Paulo escreveu essa carta a Timóteo e deixou bem claro. Deus quer que todos os homens se salvem. Então essa é a vontade. Isso não quer dizer que Deus vai salvar todos os homens, porque Ele é tão bonzinho e quer que todos se... Não. A decisão, a justiça vai ser mantida. O homem vai escolher, dentro do seu âmbito de decisão, e vai ir para a luz ou para as trevas. No que depender de Deus, todos os recursos foram dados ao próprio Filho. E a presença do Espírito Santo. O recurso foi dado. E Deus viu que isso era bom. Mas fica na mão, fica na nossa mão. Alguma coisa fica na nossa mão. Portanto, Deus quer que todos os homens se salvem, mas a maioria não se salva. Então é um fato que a gente tem que saber com base nas Escrituras. E precisa estar atento a isso. Isso é importante. A vontade de perdoar é estabelecida no cristão quando ele toma consciência, isso é um fato, tem que tomar essa consciência da dimensão do perdão que ele próprio recebeu por meio do sacrifício de Jesus, que é representado nas 350 toneladas de ouro. É algo inconcebível, mas é algo que você recebeu no dia em que, de alguma forma, você creu em Jesus Cristo e entregou-se a Ele e se tornou um candidato à vida eterna como filho de Deus. A vida eterna como filho de Deus. Isso não tem preço que possa pagar isso. A dimensão do perdão para chegar aí é grandiosa. É o perdão de uma dívida que seria impagável. Não existe sobre a terra, não nasceu e não vai nascer nunca alguém que possa falar, não, eu mereço ser filho de Deus por mim mesmo. Não tem. É a perfeição da perfeição, é o Criador, é tudo. É a máxima autoridade, é tudo. E isso aí está no alcance de nós, pecadores, com o perdão dado por nós, por Cristo Jesus, para nós na cruz. Então, entendendo 70 vezes 7, voltando lá, é que nós, com essa consciência da dimensão do perdão que recebemos, deveríamos cultivar no nosso íntimo uma vontade de perdoar. Uma vontade de perdoar. E nós vamos entender que perdoar é uma coisa que só acontece de verdade, só se efetiva, se o autor da ofensa se arrepende. Mas eu estou dizendo para você, a vontade de perdoar deve estar lá antes do arrependimento. Guarda isso. A vontade de perdoar deve estar lá antes do arrependimento. Por isso, naqueles 3 casos que eu pus, um que está disposto a perdoar desde que haja o arrependimento, o outro que não está disposto a perdoar nem que se arrepende, esses 2 não estão cumprindo a justiça de Deus. A essência da justiça da parábola, que é a justiça, a revelação da vontade de Deus, é que a vontade de perdoar deve estar em nós antes do arrependimento. Presta atenção, não significa que eu vou compactuar com aquele pecado, que eu acho que tudo bem, posso deixar aquilo lá. Não é. Você vê que acontece a separação. Mas a vontade deveria ser, não, eu gostaria de perdoar. Isso é uma coisa que precisa se julgar interiormente. Porque se resta um sentimento de vingança, de mal-estar lá dentro, isso pode ser tirado em nome de Jesus. Vamos em frente. A misericórdia é requerida dentro e fora do corpo da igreja. Porque essa vontade de perdoar é a misericórdia. Tá? Misericórdia é assim, vontade de que com algo bom do seu coração cobrir a miséria do outro. A miséria do outro é o erro dele. Isso é misericórdia.
é requerida dentro e fora do corpo, é uma vontade de resgatar essa pessoa. Dentro da igreja, como é que eu exercito isso? Suportando o erro do irmão, mas não escondendo, suportando e estimulando com a ajuda do Espírito Santo, precisa ver como, né? Tem aquela regrinha lá, aquela regrinha pode se desdobrar em muitos cuidados, né? Então, estimulando com a ajuda do Espírito Santo a tomar consciência desse erro. Porque se ele não toma consciência desse erro, ele não cresce também, né? Em relação à justiça de Deus e a necessidade de arrependimento imediato. Porque a hora que ele reconhece o pecado, e isso é a essência do arrependimento, ele ganha força para crescer espiritualmente na comunidade e na natureza, na comunidade na natureza de Cristo. A própria comunidade, se tiver esse sentimento desenvolvido, ela é forte para crescer. Ela é capaz de orar e Jesus está no meio dela porque a unidade é efetiva, né? E então tudo que pedirdes será feito. A igreja passa a ter um poder que ela precisaria resgatar, né? Mas você está vendo como é importante a consciência de corpo, né? Então, dentro da igreja, nós devíamos tratar os erros para que eles fossem lavados com a água do arrependimento e todo mundo tivesse essa comunhão forte, essa unidade de corpo, né? Fora da igreja, o que eu tenho que fazer quando fora da igreja acontece a ofensa, alguém de fora, né? Você não deve dar ênfase ao erro. Não dar ênfase ao erro, mas também não pode misturar-se com o erro, tá? Não pode misturar-se com ele, mas estando pronto para o anúncio do Evangelho. Você tem que não olhar para o erro e continuar anunciando o Evangelho, porque aquela pessoa já não tem comunhão com você, ela é de fora, tá? Você vai, para esse, não adianta você falar que ele está certo, que ele está errado, ele acha que está certo, em um monte de coisas erradas, né? Então, o que você tem que levar? O Evangelho, né? Um convite para fazer parte do corpo. Esse convite é que é extraordinário. E ele ainda está no mundo, hein, pessoal? Ele está aí, a luz ainda está acesa, e enquanto a luz está no mundo, a fé em Jesus Cristo ainda é viva no mundo, convém realizar as obras do Pai. E é essa obra que a gente tem anunciado aí, com tantas parábolas, né, que falam do trabalho. Bom, estamos vendo aí, continuando a parábola, então, vamos ver o seguinte, se isso que eu falei está escrito em algum lugar na Bíblia. Está escrito lá em Judas, na carta de Judas, capítulo 1. Acho que é só um capítulo que tem a carta de Judas. Ele, então, está falando da igreja, né, para a qual ele anunciava o Evangelho. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé, orai no Espírito. Isso eu destaquei porque a oração no Espírito é uma maneira de se edificar interiormente. É uma maneira, às vezes, de vencer uma tendência a ira, a indignação, a má vontade com a pessoa porque ela te tratou mal. Então, a oração no Espírito tem esse poder. É um poder também para vencer as forças espirituais do mal que estão à nossa volta. Está lá na oração em Efésios, na hora que ensina a vestir a armadura de Deus e manda orar no Espírito para interceder também pelos santos, né? Então, edificai-vos mutuamente no fundamento da vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa que Ele deu de graça para nós, para a vida eterna, né? Aí ele fala dos dois casos que nós temos falado. Para uns, exercei vossa misericórdia, repreendendo-os. É aqueles, por exemplo, que fazem parte do corpo e estão no erro. Então a misericórdia vai lá para esclarecer, repreender, mostrar o erro. E salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais, tende compaixão. Não precisa ficar ofendido com os demais, de modo algum. Isso te coloca fora do corpo, né? Tende compaixão repassada de temor. O que você tem que detestar é qualquer atitude carnal, né? Isso eu não vou misturar com a pessoa, com os pecados dela. Isso você tem que detestar mesmo, mas não a pessoa.
você tem que ter compaixão, tá? Então, está coerente com o que nós falamos anteriormente, ter vontade de perdoar, né? Mas agora vamos continuar, né? Mas então, se é um pagão que está insistindo em pecar contra mim, ou seja, em me ofender, qualquer uma daqueles tipos de ofensa que nós vimos no começo, como que eu devo proceder? Tem algum texto da Bíblia que fala? Opa! Está no Sermão da Montanha, o maior ensinamento de Jesus, onde ele pega e desdobra o mandamento de amar como ele amou, em vários aspectos, né? Está lá capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha se repete em alguns outros evangelhos, em outros capítulos, mas ali está de modo bem completo, né? E lá ele disse o seguinte: tendes ouvido o que foi dito na lei. A lei permitia, tá? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Você não depende disso. Se alguém lhe citar injustiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Você também não depende disso. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Você também pode fazer isso. Dá a quem te pede, não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o seu inimigo. Ó, na lei podia, o inimigo podia ser odiado, ele estava errado, estava com uma coisa que era contrária à lei, podia ser, mas agora não. Mudou, agora essa vontade de vencer pelo bem deve estar dentro de nós, né? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Desse modo sereis os filhos do vosso Pai do céu. E ele dá um exemplo, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amos, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu digo para você, é bom ser perfeito, tá? Não é um sacrifício, não ter que... É bom, porque aquele que é perfeito acaba se manifestando através de você, através de nós, né? Então, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem ou maltratam, né? Mas como que eu vou conseguir, como encontrar um ponto de apoio para mim fazer isso? Porque é uma coisa que humanamente é muito complicada. Primeiro, nós temos que ir até Jesus e pedir força para ele. Mas como eu posso resistir a uma indignação em relação àquele que está causando dano? E às vezes não somente a nós, está causando dano para um monte de gente. Como é que eu vou conseguir não estar indignado com aquela pessoa? Como fazer? Entregando essa pessoa por meio da oração, pois os juízos estão na mão de Deus. Quer seja para resgatar aquela pessoa, quer seja para a punição, pois a Deus pertence a justiça. Nós vamos ver que isso está lá em Romanos 12, né? Então vamos ver como é que Paulo explicou para os cristãos de Roma, a igreja de Roma, sobre este assunto. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos em fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, no que depender de você é melhor, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Só não vai ser possível se o outro não deixa mesmo, mas dependendo da gente, vamos viver em paz. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus. Isso é o apoio para você não ficar preocupado que aquele cara fez isso com uma pessoa que era muito querida minha e hoje eu não suporto ele. Não, está escrito, a Deus pertence a vingança. Você tem que ter uma atitude do seguinte: eu estou perdoado, eu recebi uma nova vida que se estende para a eternidade, não estou ligado às coisas desse mundo, e isso é um prêmio tão grande que eu não vou ficar arrastando esses pesos, tá? Deixai isso na mão de Deus, é Ele.
Está escrito: a mim pertence a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. É Ele que vai fazer. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, você está procedendo bem com ele, mas ao fazer isso, se ele continua na posição dele de oposição e de ofensa, você vai estar amontoando carvões em brasa sobre a sua cabeça. Isso é o juízo de Deus sobre ele. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Olha que frase sensacional, né? Não vos deixeis vencer pelo mal, mas use o bem para triunfar contra o mal. E isso tem o respaldo de Jesus Cristo. Ele venceu todo o mal pelo bem, né? Vamos em frente. O corpo de Cristo trespassado na cruz derramou sangue e água. Sangue e água. O que representa isso daí, né? Quando trespassaram Jesus, porque não quebraram as pernas, do lado saiu sangue e água. Sangue é um meio de justificação. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, a prova disso, né? É o meio pelo qual foi paga a nossa dívida. Aquela dívida impagável de 350 toneladas de ouro foi paga por esse sangue que saiu da cruz, do corpo trespassado de Jesus. E a água? A água é o arrependimento que Jesus teve em nosso lugar. Na verdade, quando você está disposto a perdoar, você gostaria de que aquela pessoa se arrependesse, porque o perdão só vai ser efetivo para ela se ela se arrepender. Você gostaria, é isso que Jesus demonstrou saindo do seu lado, do seu coração, sangue e água. Essa água era a disposição de perdoar que estava nele, né? A água é o arrependimento. Jesus não tinha de que se arrepender, mas estava se arrependendo por nós que éramos pecadores, né? As bodas de Caná, lembra uma das passagens do Evangelho de João, em que ele faz o seu primeiro milagre? Jesus mandou que enchessem as talhas de água e as transformou em vinho. Isso tem um sentido, vinho, ele tipifica o sangue. Mesmo na ceia, Jesus pegou a taça de vinho e falou: isto é o meu sangue, que será derramado por vós, né? Então, tem um sentido importante esse primeiro milagre. Por meio de Jesus Cristo, a água do arrependimento transforma-se no sangue do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que há um arrependimento, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque ele passa a ser justificado pelo sangue de Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, passamos a ser justificados pelo sangue de Cristo. Veja que esse corpo de Cristo é um corpo bem representado pelo corpo humano, que precisa do sangue fluindo, precisa do sangue saindo do coração e chegando a todas as partes. Então, água, arrependimento, reconhecimento do pecado, morte. Por isso o batismo aparece com aquela morte, aquela imersão na água. Sangue de Jesus, purificação do pecado, ressurgimento em vida. Você vê que a Bíblia é um todo maravilhoso, né? Extraordinário. Vamos em frente. Vamos ver como a lei tratava isso aí e como mudou isso. A antiga e nova aliança são alianças de sangue. Por que será? Porque o sangue representa a vida. Vamos ver. Lá em Hebreus 9, começando no versículo 10, está assim. O culto, aquele culto do Velho Testamento, do templo, que tudo transcorria ali de acordo com uma série de mandamentos, né? E de normas e de regras, né? Era um culto formal, porque ainda o homem era de praticar e não de ser, né? Esse culto constituía unicamente em comidas, bebidas, alusões diversas, ritos materiais que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Estamos falando da antiga aliança e da nova. A antiga menos perfeita, a nova mais perfeita. Porém, já veio Cristo, aí, sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele já veio. Através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito que o templo construído, enorme, gigantesco, de pedras.
mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo. O templo era o próprio corpo de Cristo, e agora nós podemos fazer parte desse templo, que é o corpo estendido a toda a igreja. Sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, que era o ritual do templo antigo. Mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo uma redenção eterna. Pois o sangue de carneiro, e se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, como se asperge os impuros, isso na lei mosaica, santificam e purificam pelo menos os corpos exteriormente, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências, ou vai mudar o nosso modo de ser, das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso ele é mediador do Novo Testamento. Né? Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que se intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por isso estava determinado que Cristo viesse e morresse. Por essa razão, nem mesmo o Primeiro Testamento foi inaugurado sem efusão de sangue. Moisés, a concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue de touros e dos cabritos imolados, bem como a água e lã escarlate e sopo, aspergiu com o sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos de culto. E aí termina com a frase que eu queria chegar. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. Sem efusão de sangue, não há perdão. Então, o perdão está contido naquele sangue que saiu do lado de Jesus. E naquela água, o arrependimento em nosso favor. Né? A nós podemos nos arrepender e receber aquele sangue. Tirando conclusões de tudo isso que nós temos visto aí, de todos esses textos, Jesus crucificado e ressuscitado é o coração do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, aqueles que têm fé, o grupo de pessoas espalhado por todo o mundo. Né? Então, esse é o coração, que está lá pulsando. Está pulsando desde a cruz. Né? Para que o sangue de Cristo chegasse até nós, que nascemos aqui em 1900 e não sei quanto, né? ou 1000, ou 2000 e pouco, quem nasceu há pouco tempinho aí, né? Para que chegasse em cada um de nós, Jesus clamou do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ó, a vontade de perdoar. Eles estavam fazendo as maiores ofensas contra Jesus ali, estavam matando ele, por meio de flagelos, de flagelamento, de dor, de sofrimento. Mas ele declarou: Pai, a vontade de perdoar, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está vendo a dimensão desse perdão, né? Isso atingiu você, atingiu a mim, porque chegou até mim esse perdão. Para que esse mesmo sangue, mediante o nosso arrependimento, passe por nós, levando os nossos pecados, porque a gente tem pecados ainda a serem lavados por esse sangue. E para que isso seja eficaz, isso é o processo no corpo, concorda? Quando o sangue passa pelo corpo, ele vai tirando as impurezas e volta a ser purificado lá nos órgãos de purificação, para que possa fazendo esse processo e o corpo ter vida. E funciona assim também no corpo de Cristo, tá? Passe por nós, levando os nossos pecados, para que esse mesmo sangue, mediante o nosso arrependimento, ele possa passar por nós. Porque o arrependimento é que recebe esse sangue. Né? Passe por nós, levando os nossos pecados, e não pode, parece que está faltando uma frase, fazem para que este mesmo sangue, mediante o nosso arrependimento, passe por nós, levando os nossos pecados.
Esta frase de Jesus deve tornar-se nossa, né? Esta é a vontade de perdoar. Qual a frase de Jesus? Perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a nossa condição diante das ofensas que vêm contra nós. Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é a vontade de perdoar estabelecida dentro de nós. No estado permanente de nosso modo de ser, que torna impossível, que torna possível fluir o sangue de Cristo no corpo, igreja, nos mantendo verdadeiramente vivos. Então, assim, para ficar mais claro, entenda o seguinte: cada condenação dentro de um cristão, ao que quer que seja, que não seja acompanhada, ele vê a ofensa. Portanto, aquilo lá gera uma condenação. Mas se ela não for acompanhada de uma vontade de perdoar, essa mesma vontade que Deus teve sobre toda a humanidade, se ela não for acompanhada, ela interrompe o processo do sangue de Cristo que sai da cruz, de estar fluindo em nós, porque ele espiritualmente está acontecendo até hoje. E é isso que nos torna vivo e parte desse corpo. Então, vocês estão vendo que é um organismo vivo. O corpo de Cristo é um organismo vivo, precisa do fluir do sangue. Ele precisa chegar até nós e passar por nós. Se ele chega até nós porque Deus quis nos perdoar, não passa por nós porque a gente não aceita alguém que pecou, que nos ofendeu, aí ele interrompe o fluxo e fica parado. E se qualquer órgão nosso estiver estancado o sangue dele mesmo, estacionado, ele estraga, ele se deteriora, né? Então, esse estado tem que ser permanente. Por isso que eu falei, temos que, dessa palavra, extrair aquele conclusão. Precisamos cultivar, com a ajuda de Jesus, busca na oração, a vontade de perdoar permanentemente em nós. É um estado interior que deve ser permanente. Recebemos o sangue de Cristo por sua disposição em perdoar a gente. A disposição dele estava lá na cruz, quando ele bradou essa frase aí, né? Ele estava disposto a perdoar. E por isso esse sangue está disponível até hoje para quem estende a mão, para quem reconhece ser necessitado, quem se arrepende. Está disponível. Isso vale para nós também em áreas do nosso ser. Ele precisa estar fluindo em todas as áreas da nossa natureza. Esse mesmo sangue flui através de nós, produzindo vida nova, sob a condição de mantermos nossa própria disposição de perdoar. Então, aqui é a conclusão da parábola, né? A conclusão mais importante. Precisamos ter essa disposição continuamente, diante de todas as circunstâncias. Tem casos que tem que se afastar? Tem casos que tem que se afastar, mas não vai com ressentimento, não vai com mata essas coisas. Tira fora, porque Jesus queria que todos se salvassem. Bom, encerramos aqui o nosso assunto. Falei que era um assunto que precisa de bastante reflexão, precisa de permanecer nele, porque é uma coisa viva. Está aí o corpo de Cristo, né? Ele ainda está nesse mundo, ele tem tantas células a serem introduzidas, precisa haver harmonia nesse corpo, precisa haver poder, mas aqueles que estão no corpo têm que ter essa consciência. Eu recebi um perdão enorme, impagável, e não vou condenar a quem quer que seja, vou ter vontade de perdoar. Mesmo que essa pessoa não seja perdoada porque ela não se arrepende, mas a vontade está em mim. E isso me deixa em paz, me deixa leve, para andar nesse mundo tenebroso sob as águas. Amém? Então vamos encerrar essa nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo que a graça de Jesus Cristo nos deu esse perdão tão grande, o qual nós devemos distribuir com fartura a todos que estão à nossa volta. Amém.